Agora vamos dar início à nossa segunda aula do bloco de Fisiologia Celular. Na última aula a gente terminou a aula dizendo um pouco sobre o papel das membranas, principalmente em relação à sua função de sinalização celular. Retornando aos últimos slides, eu citei alguns exemplos de diferentes tipos de receptores de membrana que atuam causando efeitos sobre a célula de diferentes mecanismos, receptores que são canais iônicos e, portanto, permitem que íons entrem ou saiam da célula, receptores acoplados à proteína G e receptores enzimáticos. Então, eu queria aqui só reforçar essa ideia que uma das funções importantes da membrana celular é essa função de sinalização. Tá? Então, isso se dá principalmente através de receptores de membrana que causam seus efeitos, tanto permitindo um fluxo iônico, quanto agindo dentro da célula através de segundos mensageiros celulares. No caso do receptor acoplado à proteína G, frequentemente o AMP cíclico é um segundo mensageiro comum, mas você tem receptores acoplados a enzimas que podem estar fosforilando proteínas ou agindo de diferentes formas. Agora, nessa aula, a gente vai falar um pouco mais sobre a função de barreira seletiva da membrana. A gente já falou sobre ela. A gente sabe que a membrana ela filtra ou ela impede que várias substâncias passem livremente do meio intracelular para o meio extracelular e vice-versa. Então, íons, proteínas, enfim, uma série de substâncias, para poder atravessar a membrana da célula, é necessário que existam proteínas, tal como essa ilustrada na figura. E a gente vai falar um pouquinho dos diferentes tipos de transporte que existem no nosso organismo e muitos deles acontecem na membrana celular. Então, nós temos 4 tipos de transporte que eles têm características diferentes. Vamos começar a falar sobre a difusão simples. A difusão simples, ela é um transporte passivo. O que isso quer dizer? Que, na realidade, é necessária uma força química para permitir que esse transporte aconteça. E essa força química costuma ser, basicamente, uma diferença no gradiente de concentração de uma substância. Isso significa que quando você tem um compartimento em que você tem mais de uma substância e outro compartimento você tem menos dessa substância, esse gradiente de concentração, essa força difusional que a gente já abordou na aula passada, lá faz com que essa substância tende a ir do local onde ela está mais concentrada em direção ao local em que ela está menos concentrada, inclusive se isso não tiver nenhum mecanismo de regulação e você dá tempo, a tendência é que inclusive a concentração dessa substância se equilibre. Esse tipo de difusão simples, ela não é mediada por proteína e, portanto, ela não requer energia, ela não consome ATP. Esse é o tipo de difusão mais simples que a gente encontra. Vou rapidamente passar e voltar nos demais. Então, que é novamente difusão simples? É o movimento espontâneo de moléculas a favor do seu gradiente de concentração. Então, ele sempre tem que ir buscando o equilíbrio da concentração. Essa difusão é aleatória e impulsionada pela movimentação térmica das moléculas, o que significa que você facilita a difusão aumentando a temperatura e você diminui a difusão diminuindo a temperatura. Então, no zero absoluto, você não tem difusão nenhuma. No que você eleva a temperatura, você vai aumentando também a difusão das moléculas. E ainda tem uma propriedade de viscosidade da molécula, que a gente não vai abordar muito aqui, que ela também ela influencia essa propriedade de difusão. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Existem substâncias que conseguem se difundir livremente pela membrana celular? A resposta é sim. Então você tem que ter substâncias que sejam solúveis no meio da membrana.
E existem algumas dessas substâncias e aqui elas estão ilustradas. Basicamente, a gente poderia citar o exemplo dos gases como oxigênio e CO2, outros gases também como óxido nítrico. Então, esses gases, eles conseguem atravessar a membrana plasmática e, portanto, eles conseguem ir de uma direção a outra por difusão simples. Então, quando a célula consome oxigênio nos seus processos de respiração, a concentração do oxigênio celular cai e, por um gradiente de difusão simples, o oxigênio tende a se difundir do meio extracelular em direção ao citoplasma. Por quê? Porque, de novo, a concentração caiu do oxigênio pelos processos de respiração celular. Ou seja, quanto maior for essa diferença de concentração de oxigênio entre o meio intracelular e o meio extracelular, mais favorável é a difusão do oxigênio em direção à célula. Isso vale inclusive dentro da própria célula. Então, o oxigênio que passa a ser consumido dentro da mitocôndria, quanto menor a concentração de oxigênio na mitocôndria, por exemplo, pela uma alta atividade respiratória, mais rápida e mais favorecida é a difusão do oxigênio do citoplasma em direção à mitocôndria. Tá? A mesma coisa vale para o CO2. Ainda, algumas moléculas lipídicas, elas conseguem se difundir com relativa facilidade pela membrana celular. Então, ácidos graxos, triacilgliceróis, substâncias derivadas de lipídios, e aqui eu poderia dar o exemplo do colesterol, e de hormônios derivados do colesterol, né? No caso, estrógenos, andrógenos, glicocorticoides. Então, essas substâncias, que elas são lipossolúveis, elas muitas vezes conseguem passar pela membrana celular sem a necessidade de uma proteína. Pode até existir algumas proteínas que facilitem esse processo, mas o fato é que esse processo ele pode acontecer espontaneamente justamente pelas características dessas moléculas que são permeáveis, né? Elas conseguem transitar muito bem pela membrana plasmática e, portanto, elas conseguem ir de um lado para o outro, no meio intracelular para o extracelular e vice-versa. Uma outra coisa curiosa é a molécula de etanol. Então, o álcool etílico ele também é permeável na membrana. Isso explica, por exemplo, o indivíduo quando ele ingere uma bebida alcoólica e se o estômago está vazio, essa bebida o álcool vai ser facilmente absorvido pela mucosa do estômago e, portanto, vai cair com rapidez na corrente sanguínea. E basicamente o indivíduo fica embriagado mais rápido de acordo com a velocidade de absorção do etanol. Então isso explica porque o indivíduo beber com o estômago vazio fica embriagado mais rápido, simplesmente porque o etanol é muito fácil de se difundir, inclusive atravessando a membrana plasmática. Então vejam, esses são exemplos de substâncias que conseguem se difundir livremente pela membrana, independentemente da presença de proteínas. E isso faz com que essas substâncias apresentem essa característica de difusão simples. Veja, sempre regulada pelo gradiente de concentração. Então, elas sempre vão fluir da onde está mais concentrado para o local onde ocorre a menor concentração. E aí é interessante que a gente também aborde aqui a questão da difusão da água. E isso se dá por mecanismos muito parecidos, que a gente poderia chamar de osmose, que é onde o fluxo de água acontece através de uma membrana dependente da diferença da concentração dos solutos. Então veja que aqui a gente não está falando da concentração da água propriamente dita, mas a gente está falando sobre a osmolaridade dos meios. Então, se existe uma diferença na osmolaridade entre o meio intracelular do extracelular, a ideia é que a água apresente uma difusão simples pela membrana, e é através dessa difusão simples, né, mediada por essa pressão osmótica que eu vou estar falando um pouquinho agora, ela consegue se deslocar em uma direção a outra. Então, quando suas células, por exemplo, elas precisam de água, na realidade o que está acontecendo é que a concentração de solutos, de íons dentro da célula, ela está aumentada. E o que a água tenta fazer é equilibrar isso. Assim, o fluxo de água busca o equilíbrio osmótico. Então, pegando aqui na situação
à esquerda você tem um compartimento com maior concentração de solutos e um compartimento com uma menor concentração desses solutos, e entre eles existe uma membrana semipermeável, que, por que semipermeável? Ela não é permeável a esse soluto, essas bolinhas brancas, mas ela é permeável à água. E a gente poderia dizer que a membrana celular, ela é semipermeável dessa maneira. O que acontece numa situação dessa? Quando você permite que a água flua de um lado para o outro, a água vai sair do ambiente em que a osmolaridade é menor, e ela vai no ambiente onde a osmolaridade é maior para tentar o equilíbrio. Veja que sempre o compartimento A, nesse caso, ele vai ter uma concentração desses solutos maior do que a B, porque os solutos não passam para um lado para o outro. Mas vai chegar uma hora que o equilíbrio ele é atingido. Por quê? Porque justamente essa força desse gradiente osmótico que puxa a água em direção ao compartimento A, ele vai se sobrepor através da geração dessa pressão, ou a gente poderia chamar nesse caso dessa gravidade, né? Se são colunas diferentes, em que, vamos dizer, essa diferença de pressão equilibra a força, o gradiente osmótico, que tenderia a fazer a água do compartimento B ainda ir em direção ao compartimento A, já que a concentração de solutos ainda permanece maior, apesar de mais diluído, ainda ela permanece maior no compartimento A. Então, veja que dentro das nossas células, esses fenômenos também acontecem, o que significa que variações na concentração de solutos ou da osmolaridade, elas geram uma força que impulsiona a água naquela direção para buscar o equilíbrio. Só que no que a água começa a entrar dentro da célula, por exemplo, você vai ter um aumento do volume celular, e esse aumento do volume celular exerce uma pressão contrária a justamente esse movimento da água. E é esse equilíbrio que a gente chama de pressão osmótica. Tá? Então, essa pressão osmótica ela é muito importante para regular o fluxo de água pelo organismo. E assim, isso depende muito do curso em que a gente está ensinando isso, mas vou dar alguns exemplos. Várias alterações cardiovasculares levam a diferenças na distribuição de água corporal. Então, é comum que indivíduos que sofram, por exemplo, falência cardíaca, tenham um problema na capacidade de bombeamento do sangue, sofram, por exemplo, de alterações de inchaços. Esses inchaços podem acontecer em membros, pode acontecer na cavidade peritoneal, gerando uma barriga bastante grande. E aí, assim, o que tem a ver a pressão arterial, a regulação da pressão arterial desse sistema cardiovascular com esses inchaços, com esse acúmulo de líquido em diferentes partes do corpo? Isso tem a ver justamente por conta disso, porque o sistema cardiovascular, ao manter uma pressão sanguínea, e essa pressão sanguínea é distribuída por todo o sistema corporal, basicamente ela está se contrapondo, às vezes, a essa pressão osmótica de concentração de diferentes concentrações nos diferentes partes, segmentos, né, compartimentos do nosso organismo. E quando você tem uma alteração dessa pressão, você às vezes tem um desbalanço entre essas diferenças da pressão osmótica e da pressão, vamos dizer, arterial, e isso leva a acúmulos de líquido e tudo mais. Então, em resumo, pessoal, de certa maneira, o ponto que eu quero falar para vocês é o seguinte, que de certa maneira a osmose e a pressão osmótica, elas exercem um comportamento muito parecido com a difusão simples. Então, a água ela vai tender a fluir em direção a diferentes compartimentos corporais, e quando a gente está falando isso, a gente pode estar resumindo entre meio intracelular e extracelular, mas eu mencionei aqui no exemplo mais clínico do problema cardiovascular que isso poderia, inclusive, em diferentes compartimentos dentro do nosso corpo, tá? Mas essa difusão da água nos diferentes partes do nosso organismo, ela se dá tanto buscando esse equilíbrio osmótico, que é o equilíbrio causado pela osmolaridade ou pela concentração de solutos entre diferentes compartimentos, e isso, de certa maneira, pode ser contraposto por exemplo, a essa pressão, né,
que aquele compartimento tem. Então, na hora que você começa a inchar a célula, ela aumenta de volume por conta do aumento da quantidade de água no seu interior. Então, assim, a membrana ela tende a se expandir, isso exerce uma pressão, e isso, por outro lado, se contrapõe a, de repente, uma tendência da água querer entrar dentro da célula. Então, esse equilíbrio, ele pode ser explicado justamente por essa pressão osmótica. E aqui, pessoal, eu queria explicar um pouquinho de como se dá esse fluxo de água, começar a explicar, porque o fluxo de água, a água pode entrar ou sair da célula por diferentes formas. Então, a primeira pergunta é, a água, ela atravessa livremente a membrana plasmática? A resposta é que não. Existe sim uma capacidade da molécula de água atravessar essa camada bicamada fosfolipídica. Então não quer dizer que nenhuma água passe pela membrana. Sim, a água pode passar pela membrana, independentemente de presença de proteínas, tá? Tal como ilustrado por essa seta aqui. Mas esse fluxo ele é muito pequeno. Para que ele possa acontecer de forma significativa, é necessária a presença de proteínas. E a gente vai falar sobre elas logo a seguir. Então, são proteínas presentes na membrana que permitem a água entrar com facilidade ou sair da célula com facilidade. Sem essas proteínas, esse fluxo pela membrana, ele é pequeno, muito limitado. Então, a água não tem facilidade de atravessar a membrana plasmática se não houver proteínas que ajudem a água a passar por lá. Então, como é que se dá essa difusão independentemente de proteínas? Essa difusão, ela se dá principalmente pela água que atravessa um espaço que existe entre uma célula e outra. Esse mecanismo ele é chamado mecanismo paracelular. Ou seja, no mecanismo paracelular, a água ela encontra um pequeno espaço, aqui não está sendo bem ilustrado, mas assim, é um espaço muito pequeno que existe entre uma célula e outra. E por esse pequeno espaço a água pode passar, e é isso que a gente chama de mecanismo paracelular. Então isso aqui ilustra um exemplo do que acontece lá nos nossos no intestino, quando você absorve um íon como o sódio. Esse soluto ele se acumula no meio extracelular, portanto, a osmolaridade do meio extracelular, aqui já na parte interna do organismo, ela é maior do que a osmolaridade no lúmen, na luz do intestino. Então, primeiro a gente absorve o sódio, gera esse gradiente osmótico, e aí a água pode entrar dentro da nossa célula através desses espaços que existem entre uma célula e outra, que é chamado mecanismo paracelular, visando equilibrar, gerar um equilíbrio osmótico aqui. Tá? Então esse fluxo se dá na direção de você absorver água justamente porque a concentração de solutos é maior no meio interno da nossa célula. O que aconteceria se de repente numa situação hipotética a concentração de solutos é maior no meio externo do que no meio interno? Nessa situação, olha que coisa curiosa, ao invés de nós absorvermos água, a gente perde água pelo mesmo mecanismo de difusão. Na verdade, isso acontece até que nosso bolo alimentar ele atinja um gradiente de diluição parecido com as concentrações encontradas no meio interno. Então, quando você come um alimento, normalmente esse alimento está numa osmolaridade maior do que o meio interno. E o que o nosso organismo faz? Ele cede água para dissolver esse bolo alimentar. E uma vez que esse bolo alimentar está próximo do equilíbrio, frequentemente se junta ao bolo alimentar sucos digestivos. E esses sucos digestivos também são ricos em íons, em enzimas, e isso faz com que a osmolaridade do bolo alimentar se torne maior do que a osmolaridade interna. E isso, com a absorção do sódio, né, e de outros íons, isso vai, esse gradiente osmótico cresce, e isso faz com que nós tendamos a absorver
absorver a água presente no meio do nosso alimento. Esse transporte não acontece em todo o intestino, acontece em parte dele, mas essa passagem de água para celular é uma coisa comum e é um tipo de difusão simples, né, mediado por gradiente osmótico. Vamos falar agora de um outro tipo de transporte, que é a difusão facilitada. A difusão facilitada, ela se comporta de forma passiva e, portanto, tem que ter um gradiente determinando o fluxo dessa difusão facilitada. Ou seja, de novo, uma substância vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Mas qual é a diferença em relação à difusão simples? É que na difusão facilitada existe uma proteína mediando esse transporte. Ou seja, a membrana da célula ela não é permeável a essa substância e essa proteína dá essa permeabilidade. E isso não quer dizer que a célula vai obter essa concentração, vai absorver, por exemplo, ou secretar uma substância de forma, vamos dizer, altamente eficiente. Porque essas proteínas, na difusão facilitada, ao não utilizar energia, elas dependem novamente desse gradiente de concentração. Então, vamos ver alguns exemplos da difusão facilitada, né, sobre essa questão de transporte. Então, existem duas classes, dois tipos de proteína que na membrana fazem essa difusão facilitada. Um tipo de proteína são os carregadores e outros são os canais iônicos. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, os canais. Quais são as características dessas proteínas que são chamados canais iônicos? Basicamente, eles são responsáveis pela passagem de íons ou de água. Olha que interessante. Existem canais de água. E esses canais de água, conhecidos como aquaporinas, elas ajudam a célula a absorver água ou a secretar água, dependendo da situação. Então, são essas aquaporinas que elas estão ilustradas aqui nessa setinha da água entrando dentro da célula. Nesse esquema deveria ter uma aquaporina aqui, mediando esse transporte de água através da membrana celular. E existem, como eu já mencionei, esses canais iônicos que permitem a passagem de íons. Esses canais, olha que coisa interessante, eles têm a capacidade de estarem abertos ou fechados. Então, essa é uma característica muito importante. Então, na hora que o canal está fechado, mesmo essa proteína estando presente na membrana celular, ela não vai permitir a passagem daquele íon. Está fechadinho. Então, vamos imaginar uma situação em que a célula tem um canal de sódio, mas esse canal está fechado, o sódio ele não consegue entrar dentro da célula. Por quê? Porque ele estando fechado, mesmo a presença dessa proteína não garante a passagem. Mas pode haver situações em que este canal ele é aberto. E quando ele é aberto, o canal ele funciona como uma espécie de um túnel. E esse túnel permite com que esse íon flua livremente e de uma forma extremamente eficiente, né? Então, uma característica dos canais é justamente esse alto fluxo de solutos pelo canal. Enquanto ele está aberto, ele permite um alto fluxo desses íons. Normalmente, esses canais são abertos pelo um determinado estímulo que vai permitir que esses canais fiquem abertos alguns milissegundos, por exemplo. E aí, se esse canal precisa ser continuamente aberto, esse estímulo tem que permanecer agindo sobre esse canal por um tempo. Então, um exemplo de canais são os canais regulados por hormônios ou neurotransmissores. Eu vou voltar aqui e mostrar que a gente já falou sobre ele. Então, é exatamente esse canal iônico aqui, ó. Então, você tem um canal iônico sobre na membrana celular e o estímulo é um mensageiro químico. E na hora que esse mensageiro químico, que pode ser um hormônio, pode ser um neurotransmissor produzido por um neurônio, na hora que esse mensageiro químico se liga ao canal iônico, esse canal se abre e íons podem fluir pela membrana celular.
Um outro mecanismo de regulação de canais iônicos é o exemplo que eu já também dei, que são canais regulados por fosforilação. Então, existem vários canais de potássio que, quando eles sofrem ação de enzimas quinases, que são as que causam fosforilação, esses canais podem se abrir, outros podem se fechar. Então, eles são regulados, na realidade, por mensageiros celulares. Então, isso é uma forma muito importante de regulação de vários canais iônicos. Só pegando um exemplo, a visão, olha que coisa incrível, a nossa visão, capacidade de enxergar, ela depende de canais que são fosforilados. Então, lá na retina, que é no fundo dos nossos olhos, você tem células que, quando a luz incide sobre elas, você tem uma mudança de mensageiros celulares que combina com uma alteração na fosforilação de determinados canais iônicos. E é esse mecanismo que faz com que essas células sensíveis à luz possam transmitir para o nosso sistema nervoso central a informação sobre luminosidade, e, portanto, de visão. Você tem alguns canais, isso a gente vai ver em neurofisiologia, que eles agem como receptores sensoriais. Então, existem, eu já vou adiantar para vocês, alguns canais que, quando ocorre uma alteração na membrana celular, por exemplo, um canal de tato, por exemplo, você toca na pele de uma pessoa. O que esse toque faz? Ele exerce uma pressão sobre aquele tecido e essa pressão ela é captada por uma alteração na membrana celular. Então, essa alteração na membrana celular gera a abertura de um canal. Tá? Existem canais que respondem a alterações elétricas da célula. Enfim, muitos canais eles são regulados por diferentes estímulos. E na hora que esses canais são ativados por esses estímulos, um fluxo iônico se estabelece na membrana celular e isso gera respostas muito importantes para o funcionamento das nossas células. Aqui é um exemplo de um canal clássico de sódio. Então, o canal de sódio ele pode existir em 3 estados diferentes. Ele está fechado. Então, veja que o canal ele forma como se fosse um túnel. E quando ele está fechado, essa comporta de ativação não impede o fluxo de sódio. Na hora que ele se encontra no estado aberto, essa comporta se abre e o sódio, no caso, ele tende a entrar dentro da célula, pelas razões que eu já mencionei anteriormente. Existe muito mais sódio fora da célula do que dentro. Além disso, quando esse canal de sódio permanece aberto por um tempo, vamos supor, por alguns dezenas ou alguns milissegundos, depois disso, esse canal, antes de voltar ao estado fechado, ele entra no estado transitório de chamado inativado. É a característica do canal. Gente, por que acontece isso? Porque as proteínas que formam esse canal, olha que coisa interessante, quando elas mudam a sua conformação do estado aberto, elas, antes de elas se retornarem a seu estado, vamos dizer, de repouso, seria esse estado fechado, existem proteínas que, vejam que coisa interessante, sofrem um processo de contração aqui, que fecham por um período curto de tempo. Então, quando o canal encontra-se nesse estado inativado, mesmo que ocorra o estímulo para a abertura desse canal, esse canal ele não se abre. Então é como se fosse um estágio forçado de descanso, em que esse íon, mesmo com estímulos, ele não consegue ser ativado. A gente vai entender a importância desse estado inativado quando a gente for discutir processos como a transmissão de um potencial de ação pelo axônio. Então, esse estado inativado garante, entre outras coisas, que o fluxo do potencial de ação num axônio de um neurônio se dá de forma unidirecional. Tá? E, como eu já mencionei para vocês, além do transporte paracelular, que é uma difusão simples, existe também um fluxo de água pela membrana celular que se dá através de um transporte, vejam só o nome, transepitelial, e esse transporte transepitelial depende de uma proteína aqui na membrana
e essa proteína é uma aquaporina, portanto, ela media esse transporte, essa difusão facilitada de água pela membrana celular. Uma última coisa que eu queria falar nessa parte da aula envolve a regulação do volume celular, que é uma propriedade chamada tonicidade. Então, olha que coisa interessante. Quando você você submete as células a uma solução isotônica, o que isso quer dizer, uma solução isotônica? É uma solução em que a concentração de solutos no líquido externo é igual à concentração de solutos no meio interno, ou seja, a osmolaridade dos meios é igual. Então, o que é uma solução isotônica? Por exemplo, uma solução isotônica é uma solução à base de 0,9% de cloreto de sódio. Então, quando você põe 9 gramas de cloreto de sódio em 1 litro de água, a concentração de solutos que você atinge nessa solução é a mesma que existe naturalmente dentro do nosso organismo. Então, quando um indivíduo precisa se hidratar, ele pode receber, por exemplo, uma solução isotônica contendo 0,9% de cloreto de sódio. Quando você bebe uma solução isotônica, você está tomando uma solução cuja formulação também obedece a essa osmolaridade, tem a mesma osmolaridade do que o nosso meio interno. E quando você tem células expostas ao meio isotônico, por exemplo, o meio extracelular, você tem as células mantidas na sua volume normal. Por quê? Porque a água que entra dentro da célula acaba sendo o mesmo fluxo do que a água que sai da sua célula. Então, ocorre um equilíbrio e, portanto, nenhuma mudança do volume celular, a tonicidade se mantém inalterada. Agora, se você submete uma célula a um meio hipertônico, ou seja, uma quantidade de solutos maior no meio extracelular do que no meio intracelular, o que vai acontecer com as nossas células? As nossas células, elas vão perder água, elas vão murchar. Então, por quê? Porque a água tende a sair do meio intracelular e ir em direção ao meio extracelular hipertônico. A gente já viu que ela busca esse equilíbrio. E na hora que a célula perde água, ela murcha. Então, se você injetar numa pessoa uma solução hipertônica, a tendência que você vai fazer é justamente reduzir o volume celular. Tá? Então, isso é possível, mas isso tem que ser feito de uma forma bastante controlada e, enfim, assim, a pessoa tem que saber o motivo que está fazendo esse tipo de uma infusão endovenosa de uma solução hipertônica. Então, qual que vai ser o objetivo? Reduzir o volume celular, porque as células vão perder água, buscando o controle da homeostase. E quando você consome uma solução hipotônica, tá? Ou seja, a osmolaridade, deixa eu só dar um exemplo. Então, assim, qual que é o problema de você beber água do mar, por exemplo? Que a água do mar, ela tem uma alta concentração de sódio, e ela é salgada, ela é hipertônica. Você vai se hidratar? Não, você na realidade você desidrata as suas células. Porque ao invés de você absorver a água lá no lumen intestinal, você vai perder a água corporal para o lumen, porque a concentração de solutos da água do mar, que é uma solução hipertônica, vai fazer você perder. Então, normalmente, se o indivíduo beber grandes volumes de água do mar, ele vai se desidratar, porque ele vai sofrer uma diarreia, e não só ele não vai absorver, como ele vai, inclusive, perder mais água do que ele ganha. Tá? E já um indivíduo, já uma solução hipotônica, acontece o oposto. Como a concentração de solutos é menor, as células elas vão incharem, elas vão aumentar de volume, vai ter um aumento da tonicidade. Por quê? Porque a água vai tender a fluir do meio extracelular para o meio intracelular, tá?
e isso vai acontecer de novo para tentar buscar um equilíbrio. Isso pode chegar até um estágio que a célula atinge em que a pressão intracelular se equilibre com essa pressão osmótica, ou até num caso extremo, as células podem estourarem de tão inchadas que elas ficam. Então, dá para o indivíduo receber uma infusão de uma solução hipotônica? Dá, mas isso de novo tem que ser controlado. Quando você quer aumentar o volume celular, você pode utilizar essa estratégia. Como falei, são casos particulares que normalmente isso acontece. Tá? Então, acho que isso dá uma ideia para vocês desse fluxo de água no nosso organismo.